Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Lembrando que nós estamos no estudo e na meditação das cartas que foram escritas para as 7 igrejas da Ásia Menor que se encontram em Apocalipse. E hoje nós iremos meditar e estudar a respeito do conteúdo da carta que foi dirigida para a igreja da Filadélfia. Apocalipse significa revelações. Então, se é Apocalipse de João traduzindo, é revelações de João. E essas revelações, o apóstolo João, ele teve quando ele esteve na ilha de Patmos. E lembrando que o livro de Apocalipse é um livro escatológico. O que é escatologia? Doutrina das últimas coisas. Então agora vamos ver a carta que foi dirigida à igreja da Filadélfia. Diz o seguinte, Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus. E aqui, quando Jesus ele diz que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que ele fecha e ninguém abrirá, significa a autoridade do Senhor Jesus. Então, muitas vezes nas nossas vidas, são portas que são abertas e também portas que se encontram fechadas. Se a nossa vida ela está nas mãos do Senhor Jesus, então as portas que foram fechadas foi Ele que fechou e ninguém abrirá. E da mesma forma, as portas que foram abertas foi Jesus quem abriu e ninguém poderá fechar essas portas. Jesus ele tem essa autoridade de abrir e fechar portas. Continuando, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta, ela simboliza o reino de Deus, o acesso que essa igreja da Filadélfia estava tendo ao reino de Deus. Continuando, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa pouca força que Jesus se refere é que essa igreja da Filadélfia, ela tinha poucos membros, poucas pessoas estavam nessa igreja, mas mesmo assim eles continuavam guardando a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e não negaram o nome de Cristo. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações difíceis. Muitas vezes, nós nos encontramos fracos, falando figuradamente. Mas o que agrada ao nosso Deus,
ao nosso Senhor é isso, que mesmo na fraqueza, mesmo no momento difícil, a gente guarde o quê? A sua palavra e que a gente não negue o nome do Senhor Jesus. Continuando, 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Esses aqui da sinagoga de Satanás, que se declaravam judeus, eram pessoas que se diziam de Deus na teoria, mas na prática não eram, e perseguiam justamente esses cristãos da Filadélfia. Então Jesus aqui está fazendo essa promessa, queria fazer com que esses hipócritas eles caíssem aos pés dos verdadeiros cristãos e que eles iriam conhecer que Jesus estava na vida desses cristãos da igreja da Filadélfia. 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui Jesus está dizendo que ele iria guardar, no caso, esses cristãos da igreja da Filadélfia, no momento, na hora da provação, ou seja, no momento difícil, no momento de adversidade, e até mesmo, no caso, essa provação que aqui a Bíblia está dizendo também, futuramente, ela se refere à grande tribulação. Então, faz parte da vida do cristão passar problema, adversidade, passar pelas provas, enfim. Mas da mesma forma que Jesus aqui ele estava guardando, dizendo que queria guardar essa igreja, Jesus também hoje, ele nos guarda, ele nos protege. Iremos passar sim pela provação, pela adversidade, pela tribulação, e Jesus, ele estará conosco para nos guardar, nos proteger. Agora é o seguinte, Jesus aqui ele estava dizendo que ele iria guardá-los por quê? Porque eles guardaram a palavra da minha perseverança. Ou seja, pelo fato deles obedecerem ao Senhor Jesus, deles serem perseverantes, Jesus também iria protegê-los. Então, quando nós guardamos a palavra, Jesus ele nos guarda, Jesus ele nos protege, ele estará conosco no meio das provas, das adversidades. Continuando, versículo 11. Venho sem demora. Então Jesus aqui ele está anunciando que a sua volta, que é sem demora. E nós sabemos que ele virá como um ladrão. Continuando, ainda no 11. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Olha a sua recomendação de Jesus, já que ele estava vindo sem demora, para que essa igreja conservassem aquilo que eles tinham. E o que eles tinham? A fidelidade ao Senhor Jesus. No caso, a obediência à palavra de Deus. E por que eles tinham que conservar? Para que ninguém tomasse a coroa deles. A coroa, nós sabemos, que simboliza a vida eterna, a salvação, até mesmo os galardões do cristão. Então, o demônio, o diabo e o mundo, eles querem tirar o quê? A coroa do cristão. E cabe a mim e a você, nós cristãos, nós conservarmos a nossa fidelidade ao Senhor, viver em obediência, para que assim ninguém tome a nossa coroa. Ou seja, permanecer com a coroa é uma responsabilidade nossa. E Jesus até disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não sabemos quando Jesus irá voltar, mas nós temos esse dever de conservar aquilo que nós temos. Continuando, versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Esse santuário do meu Deus, que ele está dizendo, é o próprio Deus, a presença de Deus. E quando ele diz que vai fazer do vencedor uma coluna, está se referindo àquele que alcançou a salvação, que na eternidade estará com Deus. Continuando, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Ou seja, essa pessoa, ela vai ter a marca de Deus. Continuando, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ou seja, agora aqui está falando da implantação do reino de Deus aqui na terra. E versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a palavra de hoje, foi o estudo de hoje que nós vimos da carta que foi dirigida para a igreja da Filadélfia. E na próxima semana nós iremos estudar e meditar na carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia. Inclusive, a próxima carta vai ser a última carta, a 7ª carta que se encontra aqui no livro de Apocalipse. Não perca. Que Deus abençoe sua vida. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, caso você queira, faça os seus comentários aí em cima da mensagem e compartilhe com outras pessoas. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida.